Mais um exercício sobre o problema de valor inicial. A gente tem essa equação diferencial, 1 mais t vezes a derivada primeira de y em relação a t mais y ao quadrado igual a zero. T maior que zero, y em 1 igual a menos 1 sobre o logaritmo natural de 2. Use o método de Euler melhorado com h igual a 0,05 para calcular o valor aproximado de y em 1,2. Forneça esse valor com 8 dígitos significativos por arredondamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que função f de x vai ser usada no método de Euler melhorado. O método de Euler melhorado, a gente vai ter, claro, o método de Euler, né, normal, que seria esse aqui, só que a gente vai utilizar uma coisa desse tipo aqui como uma aproximação desse ponto posterior, y til k mais 1. Então a gente vai usar para esse ponto y til k mais 1 uma aproximação desse tipo aqui. Então, lá no GNU Octave, a gente vai precisar primeiro da função f, que nem eu tinha dito, e essa função f ela vem do problema de valor inicial. Isolando essa y', a gente vai encontrar uma função de x e de, quer dizer, de t e de y, né? E essa função de t e de y vai ser a nossa função que vai ser utilizada no método lá para calcular as inclinações K1 e K2. Então, a gente vai precisar colocar aqui também o restante do problema de valor inicial. Então, seria essa parte aqui. O primeiro t é 1. O primeiro t aqui é 1 para menos 1 sobre o logaritmo natural de 2, que seria o y. E o h é o passo e n seria um número de iterações. Tá? Só que aqui o número de iterações, bom, tu pode calcular para ver qual que é o passo, né? Somando o passo ali tu vai ver quantas iterações vai precisar até chegar a 1,2. Então, como começa em 1, tu precisaria de 1 mais h, 1 mais 2h, 1 mais 3h, até chegar lá a 1,2. E ir somando. Aqui eu coloquei 10 para ver se já consegue chegar nesse ponto, né? Tu não pode colocar muitos pontos para passar por eles, porque é um pouco inútil, né? Porque tu vai acabar passando daquele ponto e aí tu vai estar calculando mais pontos. Muitas vezes a função tem problema em alguns pontos da iteração e aí tu acaba perdendo todas as iterações porque tu quis alguns pontos, né, a mais do que tu precisaria. Mas aqui eu pedi 10, eu acho que já está bom, né? E aqui o for, a gente vai precisar do seguinte, a gente vai ter esse t e mais 1, e dessa vez, diferente do método de Runge-Kutta, a gente vai precisar desse ti mais 1 dentro de uma das inclinações. A gente vai precisar dentro da inclinação K2. Tá? A gente vai precisar dessa inclinação K1. Essa inclinação K1 seria a função avaliada em t em i e y em i. Aqui a primeira entrada seriam os primeiros valores para calcular esse primeiro K1. Então, olhando para cá, seria tu calcular a primeira entrada, que seria isso aqui, né? Então, essa primeira entrada, que seria o K1, a gente vai calcular usando os primeiros pontos da função do problema de valor inicial, esses primeiros dois valores aqui. E aí o K2 a gente vai utilizar o K1, tá? que a gente vai estar usando uma aproximação, tá, de Euler. Uma aproximação desse tipo aqui, igual eu disse. Então a gente vai estar aqui, utilizando essa equação aqui nesse ponto, nessa parte da função. Então é o que está acontecendo aqui no GNU Octave. A diferença é que é o seguinte, aqui ele declarou a variável independente depois da variável dependente. Então a integração está acontecendo, a derivada está acontecendo em y, então ele colocou o y primeiro aqui nessa equação. E eu estou colocando primeiro o y na equação, né? Então vai inverter. E se tivesse declarado igual a tabela, essa parte aqui estaria indo nessa outra parte da função. Então a gente, depois que calculou K1 e K2, é uma média ponderada de K1 e K2 sobre 2. Eu coloquei aqui junto com H. A gente precisa multiplicar por H.
E aí somando o restante da função yi, somando isso, yi com o h sobre 2 vezes k1 mais k2, a gente vai encontrar o próximo y, e esse próximo y vai ser utilizado depois junto com o ti mais 1 para calcular o k1 de novo e o k2 para calcular a nova yi mais 1. Então, compilando isso, a gente vai olhar aqui a resposta. Então, depois de compilado, né, a gente vai olhar o valor que a gente precisava. Vamos olhar aqui. A gente precisa do T1,2, o T1,2, o T1,2 é esse aqui, que está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está na posição 5. Então olhando no Y, a posição 5 seria 1, 2, 3, 4, 5, menos 1,6725. Então a gente pode solicitar para ele aqui a posição 5 do Y. Posição 5 do Y seria essa aqui, só que a gente está com poucas casas. A gente vai precisar confirmar com 8 dígitos significativos. Então a gente ponto 10D pode ser, e 5. A gente vai solicitar o Y5 com mais casas. Opa. Aqui a gente vai colocar printf, agora sim, menos 1,67, até aí tudo igual, 25, 47. Então 25, 4, 25, 7, 2, 2, com 8 dígitos significativos, então é a letra E, menos 1,67254722, então arredonda só por 2 aqui. Então, o método de Euler melhorado, ele vai depender dessa inclinação K1 e K2, né? Tu pode dividir ou tu pode escrever direto como está aqui. Voltando aqui no GNU Octave, então eu usei o K1, seria avaliar a função nos pontos ali, né? Os pontos TI e YI. Nessa ordem aqui, variável independente e depois variável dependente. E essa f ela vem da função do problema de valor inicial e isolando o y'. Então, isolando o y', a gente vai ter essa função que a gente vai utilizar k1, k2, e aí fazendo a média ponderada de k1 mais k2 sobre 2 vezes o h e somando essa yi. Então, dessa forma recursiva que a gente vai encontrar o valor de yi mais 1 até o ponto n que a gente vai escolher. Aqui eu poderia ter escolhido mais n, né? N igual a 15, n igual a 20, e aí ia ser a mesma coisa, ele ia estar na posição 5 ainda do y. O y ia ter guardado na posição 5. Aqui eu posso colocar direto, né? Posição 5, e aí já pedir para ele dentro do Octave.10d, aí y5 assim, e aqui no T também pedir para ele da mesma forma, claro, né? Aqui e aqui, y5 e t5, né? Então a gente vai solicitar eles f5, a gente vai olhar aqui no GNU, e aí eles vão ter os valores aqui já na posição 5, né? Então é isso aí. Esse é o método, né, de Euler melhorado. Valeu e falou!